Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 117. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O salmo de hoje faz parte de um convite à adoração e reconhecimento de Deus como fonte de todo bem. E esse chamado à ação de graças ocorre frequentemente em momentos de vitória, livramento ou quando os fiéis experimentam a misericórdia divina. E a frase reflete a prática de louvar a Deus não apenas por suas obras, mas também por seu caráter essencial, que é bom. A palavra dai graças em hebraico, todá, pode ser traduzido como agradecer, confessar ou reconhecer. Ou seja, confessar não simplesmente quando nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas confessar é tomar como verdade aquilo que acreditamos, a tal ponto que aquilo que acreditamos se transforma em vida. E, nesse sentido, nos convida a cultivar uma atitude de gratidão contínua, independentemente das circunstâncias. E o Salmo nos lembra que em tempos de dificuldade ou abundância, o caráter de Deus permanece bom e sua misericórdia é eterna. E por mais que tenhamos desafios e incertezas, reforça aqui a importância de reconhecer a presença constante de Deus em nossas vidas e que, apesar de tudo, possamos permanecer no caminho da ressurreição. Na primeira leitura de hoje, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, dos versículos 1 ao 11, faz parte de uma longa seção da carta de Paulo aos Coríntios, onde ele aborda a ressurreição de Cristo e, por consequência, a ressurreição dos mortos, que estava sendo questionada por alguns membros da comunidade de Corinto. E Paulo começa reafirmando os elementos essenciais do evangelho que ele pregou e que os coríntios receberam, destacando a importância central da ressurreição de Cristo como fundamento da fé cristã. E nos versículos 1 e 2 ele relembra o evangelho que pregou à comunidade e o impacto que ele teve na vida das pessoas. Ao dizer que ele recebeu, é uma forma tradicional que indica a tradição apostólica, a didaquê, que é a didática, o ensinamento, enfatizando os três pilares do Evangelho: a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, conforme as Escrituras. E nos versículos 5 ao 8, ele lista as aparições de Jesus ressuscitado a várias testemunhas. Primeiro Pedro, Cefas, depois aos 12, e a um grupo de mais de 500 irmãos, a Tiago e aos apóstolos, e finalmente a ele próprio. Então há uma tradição, e dentro dessa tradição há um relato daquilo que aconteceu. E tudo isso é para apresentar uma base para então entender o núcleo do Evangelho. A ressurreição de Cristo é o evento central da fé cristã e o fundamento da esperança na vida eterna. E para os cristãos de hoje, esse texto nos desafia a refletir sobre a centralidade da ressurreição em nossa fé e vida diária. A ressurreição não é apenas um evento passado, mas tem implicações para a nossa esperança futura e para a maneira como vivemos o presente. A experiência de Paulo, que foi transformado de perseguidor a apóstolo pela graça de Deus, também é um lembrete poderoso de que a graça pode transformar nossas vidas e nos capacitar a cumprir a nossa missão. E nesse sentido da graça, da misericórdia e a essência permanente de Deus como bom, no Evangelho de hoje em Lucas, capítulo 7, dos versículos 36 ao 50, Jesus foi convidado por um fariseu a comer com ele. Jesus entrou na casa do fariseu e se reclinou à mesa. Diferentemente do que nós podemos imaginar, as mesas não tinham a mesma altura que tem hoje, eram mesas muito mais próximas ao chão. Então, geralmente, eles se sentavam próximo dessa mesa e os pés ficavam para fora, eles não colocavam o pé embaixo da mesa.
E uma mulher naquela cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um frasco de alabastro com perfume, ou seja, um perfume muito importante e de valor financeiro significativo. E colocando-se por detrás aos pés de Jesus. Então vejamos, aqui já indica a posição da mesa. Por que colocando-se por detrás de Jesus? Provavelmente Jesus estava com seu tronco inclinado na mesa, até se apoiando pelo braço, e os pés ficavam por trás, a forma que eles se sentavam. E ela começa a chorar e a banhar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-os com o cabelo. Vejamos, aqui nós temos uma postura de uma mulher que pode significar a qualquer um de nós, se aproximando de Jesus em prantos. Olha que postura. E todos nós somos pecadores. Nós não podemos nos considerar autossuficientes, achando que nós não precisamos de mais perdão ou de mais conversão. Por mais que nós nos sintamos bem com as nossas conquistas, com as nossas vitórias e com a conversão que nós conseguimos obter pela graça em nosso Senhor Jesus Cristo, que vivamos uma vida boa, não devemos esquecer que nós somos seres frágeis, que nós podemos sim cometer erros e ter essa segurança, essa coragem que essa mulher do Evangelho de hoje, de se aproximar de Jesus a todo momento, quando precisarmos. Não devemos ficar restringindo os momentos. E vejamos que na leitura, receber alguém na casa implicava certas práticas de hospitalidade. Era comum lavar os pés dos convidados, oferecer óleo perfumado para a cabeça e saudar com um beijo. Essas eram expressões de respeito e acolhimento. Aqui, o fariseu, chamado Simão, como o próprio Jesus menciona, pode aqui não ter cumprido nenhuma dessas tradições, indica uma falta de hospitalidade ou até um desdém por Jesus. Então, aquele que se considerava o certo não cumpre com as regras básicas de um acolhimento, de uma hospitalidade. Mas aqui aquela que é considerada a pecadora, ela cumpre com a hospitalidade, ela se aproxima da graça de Deus. E a história destaca exatamente a natureza expansiva da graça de Deus. Não importa o quão grande ou pequena seja a nossa dívida de pecado, o perdão está disponível para todos que se voltam a Deus com fé e arrependimento. E é isso que Jesus aponta nos versículos 44 até o 48, quando ele diz que os pecados daquela mulher estão perdoados. Ou seja, isso era para todos nós. Os nossos pecados estão perdoados a partir do momento que nós nos aproximamos da graça de Deus. Temos a oportunidade de nos confessar, que possamos nos confessar. E a consequência de confessar vem para nos convertermos mais e abandonarmos as práticas do passado. Jesus tem sempre a atitude de compaixão e abertura. O amor, ele abre para a revelação da misericórdia. E essa parábola nos desafia a sermos conscientes de nossa dependência da graça divina. Por qual razão estou mencionando parábola? Pois Jesus, ele tem que explicar para Simão, onde ele diz: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com quem pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele que perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. E é exatamente isso. Jesus, ao perdoar mais, ele ama mais. E amando mais, ele nos transforma. E que possamos, novamente, vivermos como transformados e ressuscitados. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.